Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre e culto pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título, abro aspas, Razões para manter a casa bem habitada, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que o Novo Testamento ensina sobre manter a casa espiritual limpa a partir da parábola da casa vazia. Também perceber que Jesus tem poder para libertar vidas, limpar nossa casa espiritual e revesti-la com o seu Santo Espírito. E, por fim, praticar, pois casa limpa representa a mente purificada e o coração transformado. Esse é o caminho da conversão e santificação. Texto áureo. Abro aspas. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Encontramos essa expressão na primeira carta do apóstolo Paulo, dirigida aos crentes da cidade de Corinto, no capítulo 2, versículo 16. Mas temos ainda mais alguns textos bíblicos inspirativos que passo a ler. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Fecho aspas. Temos também uma outra referência bíblica, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20. Abro aspas. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração
ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecho aspas. Ainda mais um texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que diz o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A introdução desta lição tem a seguinte descrição. Aprendemos nos evangelhos que um dos sinais poderosos da presença do reino de Deus no coração e na vida do ser humano é a libertação do poder e influência de Satanás, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 28. Por isso, uma das marcas do ministério terreno de Jesus, para afirmar a chegada do reino de Deus, foi libertar os cativos de Satanás. Também fica muito claro que, ao expulsar os demônios das pessoas, Jesus estava dando-lhes a oportunidade de escolher a quem servir. Afinal, Jesus destrói as obras do diabo, amarra o valente e lhe saqueia os bens. E não há bem mais precioso do que a alma humana, conforme registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 29 e 30. Os evangelhos nos ensinam que os demônios são espíritos que precisam de um corpo para se manifestar. E às vezes são dezenas e centenas que habitam um corpo humano. No endemoniado de Gadara, Jesus encontra uma legião, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Se levarmos em conta a definição romana para legião, seria de 5 a 6 mil homens. Por essa razão, quando saíram do Gadareno, os demônios pediram para entrar nos porcos que estavam próximos dali. Outro fato interessante é que até mesmo crianças podem ficar possuídas por demônios. A mulher sírio-fenícia, também chamada de mulher cananeia, um grande exemplo de fé, buscou em Jesus a libertação de sua filhinha, que, segundo o registro do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, estava horrivelmente endemoniada. A primeira ação de Jesus na vida do homem é a libertação. Todos nós andávamos debaixo do jugo de Satanás. Éramos, por natureza, filhos da ira e andávamos segundo o curso de Satanás. Por isso o apóstolo Paulo diz que, abro aspas, Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Conforme registrado esta expressão em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 6. E ainda, diz o apóstolo Paulo, abro aspas, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Conforme é registrado
em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Portanto, mesmo sem estarmos possessos, todos nós precisávamos ser libertos do poder de Satanás. Mas, ao contrário de Satanás, Jesus não ocupa a casa, ou seja, não entra em nossa vida sem ser convidado, sem que abramos a porta do nosso coração para ele entrar, conforme registrado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Por isso, vamos aprender como limpar a casa, nosso coração e mente, as razões para mantermos a casa habitada e como ocupar a nossa casa. Vamos ao ponto número 1 desta lição, cujo título é O processo de limpeza do nosso coração e mente. Nossas mentes e corações foram manchados pelo pecado. E para nos aproximarmos de Deus, é preciso que nos lavemos, nos purifiquemos. Mas como fazer? Se não há meio humano para essa limpeza e purificação. O Senhor, através do profeta Isaías, fala da necessidade da limpeza e oferece os meios de graça para tal. Ele mesmo se propõe a limpar-nos. Abro aspas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Andei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Encontramos esta referência bíblica em Isaías capítulo 1, versículos 16 a 18. Há a constatação de que é preciso uma purificação. Deus deseja habitar em nosso coração, mas jamais habitará um coração conspurcado de pecados. Por isso, há o chamado do próprio Deus para essa purificação. A limpeza da casa espiritual, que somos nós, só acontece com a chegada de Jesus em nossa vida. Somente Jesus tem o poder de nos limpar de todo o pecado. Não existe outro meio de sermos limpos, a não ser através dos elementos da graça, que são o sangue de Jesus, conforme registrado na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que leio. Abro aspas. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E pela palavra de Deus, conforme é registrado em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que leio. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aplicação para a reflexão.
Você tem compreendido por que a primeira ação de Jesus na vida do ser humano é a libertação do poder de Satanás e a completa purificação do coração e mente? Seu coração já experimentou a libertação plena e essa limpeza profunda? Vamos ao próximo ponto, que diz: as razões para ocuparmos a nossa casa espiritual. Há 3 boas razões para ocuparmos a nossa casa espiritual. A primeira razão é porque Jesus limpa a nossa vida, mas só permanece em nosso coração se nós o convidarmos a ficar e se mantivermos plena comunhão com Ele. Podemos usar como analogia a caminhada de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 15 a 31. Jesus ilumina, esclarece a mente e o coração daqueles tristes e abatidos discípulos. Quando chegam na aldeia, Jesus faz menção de seguir viagem. Porém, os 2 discípulos o constrangeram a ficar, a entrar e a fazer uma refeição com eles. Jesus quer caminhar conosco, espera ser convidado a entrar em nossa casa e deseja ter comunhão conosco. Mas é preciso que o convidemos. Ele veio para os seus, que era o povo judeu. Mas esses seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jesus também nos ensina que só permanece em nós se guardarmos a sua palavra, conforme registrado em João, capítulo 14, versículos 23. Que leio. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Segunda razão para ocuparmos a nossa casa espiritual é porque Satanás é persistente. Ele nunca desiste. Segundo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, ele sai e anda por lugares secos e volta para ver como está a sua antiga morada. Se ela estiver limpa, mas desocupada, ele volta. Segundo o apóstolo Pedro, ele fica a uma certa distância, rondando, buscando alguma brecha, alguma abertura para voltar, conforme registrado na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, que leio. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A terceira razão é que se Satanás voltar, o último estado será pior do que o primeiro. Pois ele levará consigo outros 7 demônios
para a antiga morada, conforme é registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 45. Isso significa que deixar a casa desocupada é o mesmo que fazer um convite para o inimigo voltar. Por essa razão, precisamos convidar Jesus a ser o Senhor e a estar no centro do nosso viver. Só Ele pode nos manter seguros. Só Ele pode manter o inimigo afastado de nossas vidas. E somente Ele sabe conduzir perfeitamente a nossa vida. Aplicação para a reflexão. Você entendeu que Jesus só permanece em sua vida se você o convidar e guardar a sua palavra, que é o mesmo que praticar o Evangelho? Você compreende o risco de deixar a casa desocupada? Vamos para frente, vamos ao ponto número 3. As maneiras seguras de mantermos a casa ocupada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que temos a mente de Cristo. Isto está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Como é possível termos a mente de Cristo? Tendo uma mente cheia da palavra de Deus. Cristo é o Verbo, Ele é a palavra. Ter a nossa mente controlada pelo Espírito e dirigida pela palavra é o mesmo que ter a mente de Cristo. É na palavra que Ele revela a sua vontade, seus planos. Por isso conhecemos a sua mente, conhecendo a sua palavra. O apóstolo Paulo nos orienta quanto àquilo que deve ocupar a nossa mente e coração. Veja que conselho maravilhoso ele dá aos filipenses e, consequentemente, a nós. Abro aspas. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Encontramos esta expressão em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Também em sua carta aos Efésios, o apóstolo nos orienta a vivermos a vida com sabedoria. E nos diz como isso é possível, conforme nosso texto base, que está em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, que leio, abro aspas. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, não dando lugar à velha natureza, deixando que o Espírito Santo nos encha, vivendo uma vida de louvor e adoração, onde a gratidão a Deus flui de um coração de adorador. Este é o ideal para o crente. Aplicação. E é para a sua reflexão.
através de uma vida cheia da palavra e do Espírito Santo, ocupando a mente e o coração com aquilo que é bom e edifica, expressando o domínio de Cristo através de uma vida de adoração. É assim que ocupamos a casa. É assim que Cristo pode reinar. E é assim que o diabo, nosso inimigo, não encontra espaço para voltar à sua antiga habitação. Você tem ocupado sua mente e coração desta forma? Conclusão. Somente Cristo, vou repetir, somente Cristo, com seu sangue e com sua palavra, pode limpar a casa e libertar o ser humano da escravidão de Satanás e do jugo do pecado. Mas quando Cristo faz isso, não podemos deixar a casa vazia. Ela precisa ser ocupada. O Espírito Santo anseia em fazer de cada um de nós seu santuário, seu templo vivo, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aprendemos nesta lição que Jesus limpa a casa, mas só a ocupa se o convidarmos a entrar e a assumir o controle da nossa vida. Afinal, Ele quer ser nosso Salvador e nosso Senhor. Para que Ele seja Senhor, é preciso entregar o domínio para Ele. Encher seu coração e mente da palavra, permitir ser cheio do Espírito Santo continuamente e fazer de nossas mentes e corações altar de adoração. Estimados alunos da Escola Bíblica Dominical, se você saiu dos domínios de Satanás, atente para aquilo que eu vou lhe dizer. Nunca mais volte para lá. Nunca mais volte para lá. Em nome de Jesus. Amém.